Boa tarde, boa noite, bom dia, para a hora que vão nos assistir, nós não sabemos. É com grande alegria que mais uma vez estou junto de vocês. É com grande alegria que eu posso conversar com vocês um pouquinho sobre Jesus. Eu sou Horaci Correia, eu resido em São Pedro da Aldeia, no sítio Tio Bruno, aonde no Cantinho de Maria nós fazemos encontros com mães que perderam os filhos, enlutadas, viúvas, órfãos, enfim. Aqui temos o Cantinho de Maria, aonde é feito o nosso encontro, aonde nós conversamos um pouquinho mais com cada um de vocês. E hoje nós escolhemos um capítulo do livro Assim Vencerás, com o título Nas Provações. Nós habitamos um mundo de provas e de expiações. Nós habitamos um mundo em que a dor ainda impera a dor. E nós vamos na questão 132 de O Livro dos Espíritos, e Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Neste momento, Kardec pergunta sobre a encarnação dos espíritos. Responde os espíritos: para alcançar a perfeição. Então é para isso que nós estamos aqui encarnados, para alcançarmos a perfeição que pertence a nós. Não existe espírito nenhum foi criado após habitarmos no mineral, princípio espiritual, no vegetal, no animal, no homem. Chegamos no hominal e aqui adquirimos o livre-arbítrio, o senso moral, e daí começamos a construir o nosso futuro nesse mundo maravilhoso que nós escolhemos para viver. Sim, mas por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns têm mais provas a cumprir do que os outros. Nós vamos no livro dos Espíritos, na questão 258, que Kardec pergunta: quando estamos na erraticidade, nós escolhemos a nossa vida aqui, a nossa encarnação? Quando estamos na erraticidade, antes de começar a nova existência, o que é a erraticidade? A erraticidade é o local onde estão os espíritos que estão sujeitos a outras encarnações, ainda não alcançaram o patamar de espíritos perfeitos. Aí responde os espíritos: tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí pergunta se nós temos essa consciência. Responde os espíritos: ele próprio escolhe o gênero de prova por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, será que Deus então vem nos castigar? Será que as provas difíceis de nossas vidas vêm como um castigo? Eu, aos 13 anos, eu sepultei o corpo da minha mãe. Minha mãe não casou com meu pai, eu sou filha de mãe solteira e fiquei sozinha, não tive irmãos. Eu escolhi isso ou isso foi um castigo de Deus? Casei e meu filho, com 21 anos, sai daqui de Cabo Frio para receber um diploma da Marinha. Acontece o acidente e ele desencarna. Isso foi um castigo de Deus? Aí, desmembrando a questão 258. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Responde os espíritos: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei. Essa lei que eu vou passar por isso e o outro não vai passar. Essa lei que eu vou sofrer todos os amargores da vida e o outro não vai sofrer. Então, nós vamos vendo que aqui ele nos deu a liberdade de escolher. Deus lhe deixa inteira responsabilidade dos seus atos, das consequências que esses tiverem. Então, em algum momento, nós, no processo das idas e vindas, porque na 167, pergunta Kardec: para que reencarnamos?
Aqui ele já pergunta para que reencarnamos. Na 132, para que encarnamos? Qual o objetivo da encarnação? Responde os espíritos, para alcançarmos a perfeição. Na 167, ele pergunta para que reencarnamos? Resumindo a questão, para consertarmos aquilo que fizemos de errado. Ponto. Então, não existe castigo, não existe imposição de Deus, você vai fazer, você não vai. Ele nos dá liberdade. E aí entra a situação, tudo que planta, vai colher. Não é obrigada eu a plantar. Eu posso plantar da agora em diante, que eu tenho esse pequeno entendimento da reencarnação. Eu posso plantar coisas melhores, para que o meu futuro seja melhor, para que a minha vida que está por vir como espírito imortal que sou, seja melhor do que está sendo até então. Então, nós vamos ver que nós estamos no mundo que temos que estar. Ele já estagiou como mundo primitivo, ele já estagiou, está no provas e expiações, mas nós já estamos há muito tempo no provas e expiações. E a regeneração está chegando. Então nós temos que ter cuidado para não cairmos de novo. Se eu posso dizer hoje, diante da minha resignação, da minha fé, junto com meu marido, nós vamos fazer em janeiro 50 anos de casados. Meu marido teve 17 tumores com câncer, paciente do INCA. Mais de 200 quimioterapia, mais de 200 radioterapias. E eu perguntei para ele, Hélio, o que você acha do câncer e a morte? Ele falou comigo, Rora, se o câncer quiser me levar e Deus não quiser, o câncer não me leva. Agora, se Deus quiser, ele não precisa do câncer. Eu posso levar um tombo aqui e agora e desencarnar. Olha a consciência, a aceitação. Então, nós temos condições, nós, por exemplo, que já estamos aqui querendo dar um pulo adiante, nós que já reconhecemos as nossas questões, já reconhecemos as nossas encrencas, já fazemos uma avaliação no final do dia, nós já estamos bem próximo do regeneração. Só que a regeneração vai levar um bom tempo e eu posso levar uma rasteira pelo que sinto, pelo que penso, pelo que falo e pelo que faço. Eu posso me dar uma rasteira e ficar ainda um bom tempo ainda vivenciando tudo isso. Então, como nos disse a questão 258, Deus nos dá a liberdade de fazermos ou não fazermos. Se Ele construiu no perispírito, porque tudo que sinto, tudo que faço, tudo que sinto, tudo que penso, tudo que faço, fica gravado no meu perispírito. Penso, sinto, falo e faço. Orai e vigiai. Fica gravado no perispírito e vai materializar aonde? Quando eu voltar pela lei da questão 132 para alcançar a perfeição. Vai ficar gravado no corpo físico. Ficou gravado no perispírito e vai materializar onde? No corpo físico. Então, quando eu vou tomar um novo corpo físico, pelo processo do que a questão 132 nos diz, e a 167 diz que nós temos que resgatar aquilo que ficou marcado, ó, tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço, fica gravado no perispírito. E quando eu reencarno, para resgatar as coisas que vão me acontecer, eu já trago a orfandade, as dificuldades financeiras, pelos excessos que nós fizemos, pelas escolhas que fizemos. Porque nós temos o livre-arbítrio e tudo na vida é causa e efeito. Tudo na vida é reação daquilo que eu fiz ontem ou mesmo hoje. Então vamos tentar ficar assim com os pezinhos bem firmes na regeneração. Vamos tentar ficar bem firmes na certeza que eu já estou me regenerando, na certeza que eu já estou me preparando para uma situação melhor, que vem logo na frente, ditosos e felizes, mas até eu chegar no mundo ditoso e feliz,
Ainda vai levar um bom tempo, mas eu já posso estar aqui no mundo de provas e de expiações, sentindo a felicidade da vida, a felicidade de estar num corpo físico, a felicidade dessa doutrina que vem nos dizer tudo isso, a felicidade de ter um teto que me abriga, a felicidade de ter um alimento à minha mesa, a felicidade de ter o meu marido ao meu lado, a minha esposa, a pessoa que eu amo, a felicidade de ter gerado o Bruno, mas ele voltou, mas eu tirei o castigo dessa situação da perda de um filho. Estudando isso que nós estamos passando para vocês, nessa questão primeira do livro Assim Vencerás, nas provações, o primeiro parágrafo desse livro diz o seguinte: em todas lutas e dificuldades da senda, suporta sem queixa o sofrimento menor, para que o sofrimento maior não te flagele amanhã. Entendeu? Em todas as lutas e dificuldades da senda da vida, suporta sem queixa o sofrimento menor, para que o sofrimento maior não te flagele amanhã. Qual é o sofrimento menor? É a prova. A expiação é o sofrimento maior. E eu vou expiar se eu não aceitar a prova. Então, eu cheguei à conclusão seguinte, que eu converso com as mãezinhas que sepultaram corpos de filhos. Lá atrás, no plano espiritual, não é a primeira vez que nos encontramos aqui agora. São espíritos nós somos espíritos que convivemos aqui há muitos e muitas experiências reencarnatórias. Os nossos grandes desafetos estão na nossa consanguinidade ou na nossa afinidade. Por isso, dificuldades de pais com filhos, filhos com pais, esposo com esposa, esposa com esposo, genro, sogra, nora e por aí adiante, tio, tias. Então, a gente vai vendo que tudo é escolha nova. Então, quais são? Eu cheguei à conclusão, como eu estava falando, do meu filho, que lá atrás, lá no plano espiritual, ele virou para mim, para o pai, e falou assim: olha, eu preciso de 21 anos, foi a idade que ele desencarnou, poderia ter sido no ventre, poderia ser na hora que nasceu, com 1 ano, com 10, com 20, o Bruno, o nome dele é Bruno, o Bruno foi com 21 anos. Ele pode ter dito assim para mim: olha, pro pai, eu preciso de 21 anos para consertar o que eu fiz lá atrás. Você aceita me gerar, me amamentar, me educar, e quando eu tiver 4 meses de formado, eu vou desencarnar, eu vou voltar. Você aceita? Então aí, nesse ponto que eu disse que deixa de ser um sofrimento, deixa de ser uma dor, passa a ser uma missão de aceitar essa perda que não é fácil. Até chegar a essa conclusão, precisou de muita doutrina espírita, precisou de muito amor, alto amor, acabar, não quero mais me chicotear, não quero mais o flagelo, eu quero viver, eu não quero mais me entregar, eu quero encontrar o meu filho numa situação melhor. Eu aceitei, não foi imposição. Eu aceitei, foi como meu marido fala do câncer. Eu aceitei. Seja qual for o lado miserável da sua vida, aceita, como nos diz a leitura, o sofrimento menor para que não se vá chegar no maior. Então, nós estamos aqui para expiar os nossos erros, para nos preparar, pagar os nossos erros e sofrer as consequências daquilo que eu fiz. Ou então de que vai valer pra gente a reencarnação? Só pra ficar no flor-flor? No bonitinho? No azul com branco, rosinha de bolinha branca? Não é. Se fôssemos anjos, se fôssemos bons, já estaríamos no mundo ditoso, no mundo feliz. Se estamos aqui é por causa de tudo isso. Então, nós vamos ver por que Deus colocou sobre uma terra ingrata para nós ficarmos.
de trabalho penoso, pelas misérias da vida, até que tenha mérito para ir para um mundo mais feliz. É isso aí. Ó, aqui passamos por coisas ingratas, passamos por trabalho penoso de aprimoramento, de crescimento, pelas misérias da vida, perda de entes queridos, doenças incuráveis, dificuldade de lidar com as coisas. Então, para que a gente possa, através da calma e o repouso, acabar por nos depurar. Eu vou me depurar. Pensando, o que eu estou sentindo hoje? É ódio? É mágoa? É ressentimento? É isso? O que sinto? O que eu estou pensando? Eu estou com ódio de fulano, eu quero que ele morra. Eu vou fazer isso, vai acontecer isso. Eu estou pensando, eu estou marcando o perispírito. Aí eu vou começar a falar. Aí vem uma briga, vem uma confusão, até que eu saco de um revólver e mato a outra pessoa. Ou então trago ali no picadinho. Aí eu estou marcando. Chegou a hora da gente parar com esse quem vale mais, o que vale mais. Chegou a hora da gente parar com isso. E lá no livro Obras Póstumas, Kardec nos dá 3 etapas para alcançarmos essa perfeição: arrependimento, expiação e reparação. Primeiro, arrepender-se. Segundo, expiar. Chegamos na expiação. Terceiro, reparação, reparar, consertar. É como se nós tivéssemos nos preparado durante 8 anos, 10 anos para fazer um vestibular. Se eu correr, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou conseguir passar. Então, se eu fugir, eu não passo na prova. Então, eu não posso fugir. Nós temos que olhar a desgraça no olho dela e falar: eu sou mais forte do que você e eu vou vencer. As provações a gente tem que arregaçar as mangas e falar: é agora. Não fugir. Sermos pessoas corajosas. Corajosas, nós somos filhos de Deus. Não que de vez em quando não caia aqui aquele desânimo, aquela coisa ruim que me maltrata, mas levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E quando Kardec, quando Chico Xavier procura Emmanuel e fala com Emmanuel: Emmanuel, converse com a nossa mãe Maria, fale com ela, por favor, que eu estou passando por isso e por isso, quando isso vai acabar, que ela vá lá conversar com o filho, porque a conversa de mãe com o filho é mais rápida do que a minha com Jesus. Peça para ele para passar. E Bezerra, Emmanuel demorou a trazer esse recado, demorou, até que Chico pergunta: o que minha mãe mandou me dizer? Ela mandou te dizer que tudo passa. Essa é a certeza, tudo passa. Então vamos aproveitar nesse interior, confiando em Deus e aproveitando cada instante. Porque sobre a impermanência, tudo na vida é impermanência. Nada aqui é definitivo, nada é definitivo, nem a dor. O que nós passamos, eu estou com 71 anos, o que eu passei quando eu tinha, aos 13, que minha mãe desencarnou, passou. O que eu passei mais na frente, quando o Bruno desencarnou, passou. Já não dói tanto. O que passamos ontem, hoje já passou. A vida, aqui vem, essa resposta de Maria vem nos dizer a impermanência das coisas aqui. Que a gente não queira atropelar nada. Nós temos que viver os momentos da melhor forma possível. E Emmanuel ainda nos diz que ninguém sofre injustiça, nem privilégio. Nem justiça, nem privilégio. Deus não privilegia ninguém. O Pai não, de forma alguma, ele favorece ou desfavorece alguém, não. Para ele, todos somos seus filhos. Todos somos fadados à perfeição. Então não existe privilégio, não existe injustiça, não existe proteção para um, proteção para outro. Ele amou Jesus mais do que a nós. Mas Jesus disse:
Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Deixe brilhar a vossa luz. Jesus, na véspera dele morrer na cruz, ele sabia de tudo. Ele faz a ceia junto com os 12 e diz que aquele que dividiu o pão com ele iria trair. Eu, como Judas, tinha pulado de lugar na mesma hora. Judas estava dividindo o pão com ele, cortando o pão com ele. Aí ele levanta, tira o seu manto, mostra o peito, pega uma toalha à moda dos servos e escravos e amarra na cintura e lava 12 pares de pés. Sabia que estava lavando os pés do traidor? Sabia. Sabia que estava lavando os pés daquele que iria negar? Sabia. Sabia que estava lavando os pés de 9 que iriam fugir? Sabia. Ele lavou 24 pés. Enxugou 24 pés. E os pés deveriam estar sujos, porque andavam na terra, andavam na poeira. E ele fez isso à moda dos escravos, à moda dos servos, para nos dizer que aqui não existe privilégio. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Aqui existe aquele que luta mais, aquele que quer mais para si. Porque Deus não está dizendo para mim, vai e faz isso, não. Eu aprendi no decorrer desses milênios que eu tenho meu livre-arbítrio. Do berço à sepultura, nós estamos sozinhos. Eu posso ser sepultada de mãos dadas com meu marido. Vou fazer 50 anos de casados agora em janeiro, se Deus quiser. Eu posso ser sepultada de mãos dadas com ele. Mas quando chegar do outro lado da vida, cada um vai para o seu canto. Isso é pessoal, intransferível. Não é culpa do destino. Não, eu segui o exemplo do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Isso é praga de família, não existe isso. Isso é culpa dos governantes, não existe isso. Nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós. Acabou. Estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram aqui. Na família que eu estou, na situação que eu estou, no mundo que eu estou, no país que eu estou, no estado que eu estou, na cidade que eu estou. Estou no lugar que meus pés me colocaram, vivenciando as situações que eu construí para mim e vivendo com as pessoas que eu coloquei em minha vida. Portanto, vamos pensar naquilo que Obras Póstumas nos diz. Arrependimento, quando a coisa estiver feia, vê o que eu pensei, o que eu falei, o que eu senti, o que eu fiz. Espiar, pegar duro, olhar no olho, chicotear, mas de cabeça erguida, pagando conta. Existe coisa melhor do que pagar a conta? Compra uma geladeira, 40 prestações, pagou a última prestação, que delícia. Comprou um carro em 40 prestações, terminou de pagar, pagou. Comprou uma casa, pagou, vai pagar 20 anos, terminou de pagar. Olha que coisa melhor. Evitar as desculpas. Vamos evitar isso. Não foi eu que fiz. Foi. Foi influência do meio que vivo. Não. Eu fui criada numa favela. Sem pai, sem mãe, sem irmãos. A droga corria. A prostituição, as prostitutas saíam uma puxando o cabelo da outra, brigando por causa do homem de uma da outra, dizendo que ninguém é de ninguém. Não é o meio que eu vivo. Todo mundo erra. Exemplo de familiar. Eu vou continuar errando porque todo mundo erra. Não, nada disso. Exemplo da minha família. Nada disso justifica. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, dando continuidade ao nosso livro, no segundo parágrafo, ele nos diz o seguinte: o fogão sem o fogo pode agora queimar, chicotear as nossas carências, induzindo-te ao serviço nobre, mas explorar a fome do semelhante pelo monopólio do pão será depois o teu grande infortúnio. O fogão pode estar passando por dificuldades agora, mas se mesmo assim eu continuar explorando o meu próximo, eu não vou me livrar dessas dificuldades que eu estou vivendo. Eu não vou. Nós temos que realmente reconhecer, se hoje eu tenho o meu pão na mesa,
eu tenho também condições de dividir esse pão com o outro. Eu tenho. O segundo, ele nos fala, o segundo é esse, né? Que ele nos fala que a falta do fogo não tenho que me chicotear, não tenho que me açoitar, pois eu com certeza fiz isso ontem, mas hoje eu tenho condições de consertar. E no outro parágrafo ele nos diz: a chaga aberta pela calúnia, olha a calúnia, olha o que falo do outro, olha o que eu boto na minha cabeça, o que eu levanto falso do outro. A chaga aberta pela calúnia com que te corta a fala, em muitas circunstâncias, é a ferida remissora, o aviso salutar. Entretanto, cultivar a maledicência, enlamear o caminho alheio e, sem dúvida, a infelicidade real. Cultivar a maledicência. O que é felicidade, a infelicidade real? Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 23. A infelicidade real é vista como algo que transcende as dificuldades e provações da vida física. Ela é associada à falta de amor e de caridade, e ao afastamento da consciência moral e da busca pela evolução espiritual. A infelicidade real reside em atos e escolhas que nos afastam do caminho do progresso moral. A infelicidade real é a ignorância e a negligência em relação às leis divinas. Qual é a lei divina? De justiça, de amor e de caridade. E quando eu levanto falso de alguém, quando eu faço fofoca de alguém, quando eu digo que alguém fez sem ter feito. Época de política, então, foi uma loucura. Quantas coisas foram feitas e foram ditas. Então, nós temos que ter cuidado. Tem uma história muito interessante de Irmão X, que diz o seguinte: uma vizinha ouviu a conversa da sua vizinha no telefone e dizia o seguinte: amanhã você pode vir aqui em casa no horário tal, porque meu marido não vai estar aqui. E o marido dela trabalhava com o marido da vizinha. Aí ela fala: olha, a vizinha amanhã vai receber o amante, porque ela disse que o marido não vai estar aqui e ele poderia vir. Eu ouvi no orelhão ela falando. Naquele momento, o marido daquela diz para o marido da suposta adúltera. Aí, na hora que ele chega, estava ela debruçada na cama com um desconhecido no quarto. Ele saca do revólver e mata os dois, a esposa e aquele que estava ao lado. Sabe o que eles estavam fazendo? Ela ligou: pode trazer a surpresa, porque era aniversário dele, pode trazer o colchão, que ele não vai estar em casa. E quando ele chegar, o presente estava lá. O rapaz era o entregador do colchão, e ela estava comprando o colchão de presente para o marido. Imagina que isso não é uma infelicidade real. O que eu tenho a ver com a vida do outro? Eu quero pegar o outro como um trampolim para eu conseguir alcançar aquilo que eu quero, levantar, sem saber: me disseram. Isso é infelicidade real. Isso é a infelicidade real. E no outro parágrafo ele nos diz o seguinte: sentir que a espada curta da expiação e da angústia nos impõe a morte ao santuário doméstico, queimando a existência que constitui o nosso refúgio e consolo. É redimir com lágrimas as dívidas que trazemos, essas dificuldades que passamos, essa expiação no lar, essas angústias que nós passamos muitas vezes no santuário doméstico. Os nossos grandes desafetos estão na nossa consanguinidade. Quantos pais que sofrem pelos filhos, mãe matando filhos, filhos matando mãe. Essa semana nós tivemos o exemplo ali em Itaperuna, daquela criança de 14 anos que mata o pai, mata a mãe, mata o irmão. E hoje estão vendo as conversas dele e da outra como era. Olha, queimando a existência que constitui o nosso refúgio e consolo. Nosso lar é para ser o nosso refúgio, o nosso consolo. É redimir com lágrimas as dívidas que trazemos, habilitando-nos para a liberdade superior.
É encarar essas dificuldades que trazemos, traição, negação, dificuldades, brigas, para consertarmos, para nos habilitarmos para uma felicidade que há de vir, que poderia aniquilar a nossa vida, mas não podemos descer aos tormentos das angústias. Estamos no lugar que deveríamos estar. Tenta, se não der, o que há de se fazer? Mas tenta. Tenta levar até o fim, com amor, com gratidão. Não te assustem os obstáculos e o pranto, alfinetadas e as úlceras, porque algum tempo eles podem estar afligindo o teu coração. São eles. Não se assustem com obstáculos e prantos, a alfinetada e as feridas que por algum tempo te afligem o coração. Pensa, o que você está passando agora que está te fazendo sofrer tanto? Pensa, o que você está passando agora em relação a perdas, em relação à traição, em relação às dificuldades financeiras ou não, que isso aí não é só de quem não tem dinheiro, é de rico também. Pensa em tudo aquilo que está passando agora. Pensa. São eles, respondem o Emmanuel, o ensinamento e o reajuste. Tirar lições. Aonde foi que eu errei e não voltar a errar. Nós não podemos ser como um fantoche diante das provas de nossas vidas, diante das dificuldades de nossas vidas, sermos manipulados por ela. Nós temos um objetivo. Qual é o objetivo da encarnação? O progresso. Para que reencarnamos? Para acertarmos as coisas erradas que fizemos. Que dure 80, 90 anos, mas vai passar. É muito mais fácil eu carregar um fardo. Deus não coloca um fardo nas costas de quem não pode levar, no ombro de quem não pode levar. E se eu estou vivendo esse fardo pesado hoje, é porque eu pedi. Nós vimos a questão do planejamento reencarnatório. Ou nós acreditamos em tudo que a doutrina nos fala, ou nós estamos no lugar errado. Eu vou negar o que o livro dos Espíritos nos fala? Eu vou negar o que o Evangelho nos fala? Eu vou negar tudo que eu aprendi até então, com 40 anos que eu tenho de doutrina dos Espíritos? Eu não vou. Ou então cai fora. Vai viver uma doutrina que você paga para poder ver se encontra paz ou sossego, ou que você grita. Não, a nossa doutrina é de silenciar. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Para vocês terem uma ideia, eu estava há 2 semanas atrás com uma dor terrível. Eu nunca tive nada de joelho, faço atividade física, de repente eu comecei a usar bengala. De tanta dor, eu não conseguia colocar meu pé no chão. Tinha que usar bengala, mais o direito que o esquerdo. Fui fazer palestra numa casa espírita, que já faço palestra lá há mais de 30 anos, a casa tem 26 anos esse tempo. Aí a pessoa perguntou para mim, o que você tem? Eu só andava de salto, eu estava de tênis e de bengala. Aí eu disse que eu já tinha feito o exame, que meu filho ajudou, e eu fiz todos os tipos de exame. Eu estou com artrose nos 2 joelhos, numa situação quase que no ponto 4. Então eu tenho que fazer, eu estou na fila para fazer a cirurgia, e a fila do INTO, a gente sabe que nessa encarnação provavelmente não saia. Aí eu tenho que fazer a aplicação de ácido para ter um alívio de dor, um alívio na dor do ácido hialurônico, para ter um alívio na dor. Mas é muito caro, eu não posso fazer. Meu marido perdeu o lousa e a gente vive do que eu ganho, graças a Deus. Então, eu não posso fazer agora. Então, tem que estar botando gelo, tomando anti-inflamatório para ver como fica. Isso era o quê? No sábado,
1h pouca da tarde. Quando foi no domingo à noite, ela ligou para mim no sábado e falou: Rora, qual é o seu Pix? Eu falei: é meu CPF. Você confia em me dar seu CPF? Eu falei: confio. Pra que isso? Eu perguntei. Ela falou assim: você vai fazer aniversário, eu vou te dar um presente. Tudo bem. Quando foi no domingo à noite, eu tinha R$ 4.000 na minha conta de Pix. Começou a cair Pix. Quando foi na segunda-feira à noite, eu estava com 6.000 e pouco na minha conta para pagar o ácido, para pagar os remédios, para pagar a fisioterapia. Enfim, já comprei a segunda sessão de remédios com o dinheiro que veio. Jesus não cochila. Pense, são eles o ensinamento e o reajuste, o remédio e a bênção, que nos aprimoram o ser na direção da divina luz. Eu não me desesperei em um minuto. Falei que o pior que eu tinha que passar pela minha vida, eu já passei, que foi sepultar o corpo do meu filho. E acompanhar meu marido no INCA não está sendo fácil. Mas livra-te de fazê-lo ou provocá-lo. Vamos entender. Não te assustem os obstáculos e o pranto, a alfinetada e a úlcera que, por algum tempo, já aflige o seu coração. Não te assuste. Confia. São eles o ensinamento e o reajuste, o remédio e a bênção que nos aprimoram o ser na direção da divina luz. Na direção da divina luz, da perfeição, de estarmos melhor quando fecharmos os nossos olhos. Mas livra-te de fazê-los ou provocá-los. Provocar tudo aquilo que nós já provocamos, tudo aquilo que já fizemos no solo da vida. A consciência de cada um, conforme semeia, naturalmente ceifará. Então, não vamos nos assustar com tudo que estamos vivendo, mas vamos estar atentos para não voltarmos a fazer tudo outra vez. Então, vamos agradecer. Agradecer a Deus pela nossa luta diária. Agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo de conhecermos essa doutrina que nos consola, que nos diz: a prova existe, mas a expiação é opção sua. A prova de hoje é resultado de ontem. E se eu encarar essa prova com dignidade, eu vou amenizar a expiação. Mesmo aquela que já está marcada. Eu amenizo ela com o bem que eu faço, com o bem que eu quero. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Agradecer por tudo que temos. Agradecer as provações, porque nós estamos domiciliados no meio de provas. Agradecermos, sim, que existe uma espiritualidade amiga que nos auxilia. Que Jesus, nós somos todas ovelhas do rebanho de Jesus. E ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida. Eu não quero ser a ovelha perdida no rebanho de Jesus. Sei que você também não quer. Então vamos elevar os nossos corações ao alto e agradecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair na tentação. E livra-nos de todo o mal. Aqui resume tudo que nós precisamos. Aqui resume o amor do Pai que está no céu nos velando, nos dirigindo, protegendo a cada um de nós. Traga para a sua tela mental o semblante do seu amor, dos seus filhos, esposo, esposa, amigos, pais, independente de já estarem no plano espiritual, traga isso e cubra-os com teu amor e com a tua gratidão. Muita paz a todos, graças a Deus. Obrigada pelo convite, muita paz. Que Jesus nos abençoe sempre, que Maria passe sempre na frente, abrindo os nossos caminhos e nos direcionando para o bem, para a paz,
e para a alegria. Graças a Deus.